Sabe o que mais marca quem trabalha com cremação? Não é o cheiro, não é o calor do forno, nem a solidão da rotina. É quando chega o corpo de uma criança. Eu tô nesse trabalho já faz mais de 9 anos. Muita gente acha que deve ser pesado, mas acostuma. A maioria dos dias é tranquila. Tudo muito técnico, com hora marcada, silêncio. Um turno normal, você lida com 5, 6 procedimentos e vai embora. Só que, de vez em quando, vem um caso que trava a gente por dentro. E foi isso que aconteceu num dia comum, que eu preferia não lembrar, mas nunca consegui esquecer. Era um menino, 10 anos, magrinho, aqueles cílios longos, sabe? Parecia estar dormindo. O corpo tinha vindo de outra cidade, com tudo certinho. Documentação, caixão, autorização da família. A mãe só fez um pedido, que deixassem com ele umas coisinhas. Um desenho, uma carta e uma bolinha de borracha. Daquelas pequenas, coloridas, de brinquedo mesmo. Disse que era para ele não ir sozinho. Na hora ninguém discute, a gente respeita. Só que antes do procedimento, quando fui revisar tudo, acabei tirando a bolinha. Não foi por mal. Foi mais no reflexo, no automático mesmo. Quem trabalha com forno sabe. Esses brinquedos derretem, podem estourar, grudar na câmara. Dá problema técnico, gera sujeira, vira dor de cabeça. Então eu tirei. Deixei a bolinha ali no balcão da recepção, pensando em jogar fora depois. A cremação aconteceu no fim da tarde. Tudo normal, sem intercorrência. Urna identificada, entregue para a sala certa. Começo da noite, o forno já desligado. E eu, naquele plantão que costuma ser só meu e do silêncio. E foi por volta das 2 da manhã que eu ouvi. Primeiro, um barulho seco. Depois, aquele som típico. Tá-tá-tá, tá-pé-tá. Como se alguma coisa tivesse caído no chão e quicado algumas vezes. E parou. Eu fiquei quieto. Esperei para ver se tinha sido algum estalo de estrutura, alguma coisa do sistema hidráulico. Mas não era som de cano, nem de parede. Era som de objeto mesmo. Leve, oco e vindo da recepção. Levantei. Fui até lá. E a bolinha, aquela bolinha que eu tinha tirado do caixão, não estava mais no balcão. Estava no chão, no meio da recepção, ainda girando devagar. Não tinha vento, não tinha ninguém no prédio além de mim. Todas as portas trancadas. E eu sabia exatamente onde tinha deixado aquilo. Em cima do balcão, retinha. Eu não encostei nela. Só fiquei olhando por uns segundos. E, sinceramente, nem pensei muito na hora. Só voltei pro fundo. Deixei a bolinha onde estava. Não dormi mais naquela madrugada. Só ficava escutando, imaginando se o barulho ia voltar. Não voltou. No dia seguinte, antes de ir embora, eu joguei a bolinha fora. E nunca mais tirei nada de dentro de caixão nenhum. Mesmo que fosse para evitar sujeira. Mesmo que desse problema técnico depois. Eu não sei explicar, só sei que, depois daquela noite, comecei a prestar mais atenção em certas coisas e deixei de mexer no que não era meu. Depois daquela madrugada, minha rotina no crematório não mudou por fora, mas por dentro foi outra coisa. Não teve susto, grito, vulto, nada disso. Mas teve um tipo de peso que só entende quem já sentiu o silêncio virar outra coisa. Um silêncio que observa, que parece lembrar. Comecei a tomar cuidado com detalhe bobo, coisa que antes eu nem ligava. Posição de tampa, nome na etiqueta, flor no lugar errado. Se a urna ia com ou sem detalhe extra. Tudo. E sabe o que mais ficou comigo? A cena da bolinha. Ela ali no chão, parada, como se tivesse ido até lá sozinha. Mas ao mesmo tempo, como se alguém tivesse deixado propositalmente para eu ver. Teve um dia, uns meses depois, que chegou outro corpo de criança. A família deixou um bichinho de pelúcia junto, um ursinho pequeno. Na hora, eu gelei, porque meu impulso de novo foi tirar. Mas não tirei. Lembrei do menino da bolinha e do jeito que tudo aconteceu. Não sei explicar,
Mas é como se, naquela vez, eu tivesse interrompido alguma coisa que era só dele. Algo que precisava estar ali, mesmo que para mim fosse só um objeto sem valor. Desde então, nunca mais mexi em nada. Do jeito que vem, vai. Mesmo que derreta, mesmo que suje, mesmo que me dê trabalho depois. Alguns colegas acham bobagem. Dizem que é cansaço ou que a gente fica meio impressionado depois de anos nesse meio. Pode até ser. Mas para mim, tem coisa que não se limpa com produto químico, nem com protocolo. Uma noite, alguns meses depois, eu fui cobrir um plantão de última hora. Quase não tinha movimento. Só uma cremação marcada para de manhã. A sala estava pronta. Forno já aquecido. Eu sentei na recepção para terminar uns registros antigos. Papelada parada. De repente, ouvi um barulho. Mas dessa vez não foi a bolinha. Foi como se alguém tivesse corrido leve no corredor de trás. Corrida curta, passos pequenos. Levantei rápido. Fui até lá. Nada. Voltei, sentei de novo, fiquei ouvindo. Vento? Nada. Câmeras? Tudo normal. Porta trancada. Luz apagada nos fundos. Só eu. E aí eu vi, pela câmera interna, um detalhe. Na sala onde ficam as urnas prontas, uma das fitas de identificação estava balançando. Como se alguém tivesse passado rápido ali. Corrente de ar? Pode ser. Mas por que só uma fita? Por que justo naquela sala? Desliguei o monitor e fiquei quieto. Aconteceu mais 2 vezes depois. Sempre em noites solitárias. Sempre quando o último corpo do dia era de uma criança. Nunca teve explicação, nunca teve testemunha, nunca teve registro oficial. Mas toda vez que eu vejo um brinquedo junto, eu só penso em uma coisa. Deixa ir com ele. É só isso que ele tem. E talvez seja tudo que ele quer levar. Não sei se foi o mesmo menino. Não sei se é coisa da minha cabeça. Mas sei que desde aquela bolinha, eu não sou mais o mesmo aqui dentro. Sigo calado, sigo técnico, sigo solitário, mas agora eu escuto, mesmo no silêncio. E olha, se algum dia você trabalhar num lugar assim, cheio de ausências e despedidas, lembra disso que eu vou te falar. Não tira o que não é teu. Nem sempre a gente entende, mas respeito pesa menos que arrependimento. Eu acredito que aquele menino voltou para brincar uma última vez. Tem noite que não passa. A gente tenta dormir, vira pro lado, vira pro outro, olha o celular, ajeita o travesseiro, mas o corpo não sossega. Só que naquela madrugada, o problema não foi insônia, foi o contrário. Eu apaguei e acordei de um jeito que até hoje me dá um certo... não sei explicar. Eu trabalho num crematório que fica no alto de um morro, perto de uma rodovia. É um lugar isolado, mas estruturado. A sala técnica é limpa, os equipamentos são bons e a administração sempre deixou um quartinho de descanso lá nos fundos. Tem uma cama de solteiro, uma cômoda velha e uma janela pequena, com uma cortina que quase não bloqueia a luz. A rotina ali é puxada, principalmente nos períodos críticos. Em épocas de surto ou de aumento de demanda, a gente dobra turno, vira à noite, resolve papelada, recebe família em choque, cansa. E não é aquele cansaço de corpo, é o mental. É ver parente assinando autorização com a mão tremendo. É olhar o nome na ficha e depois ver o rosto dentro do saco. A gente tenta se blindar, mas tem dia que pesa. Naquela semana, eu tinha feito 3 turnos seguidos. Dormia mal, comia mal, tomava café velho e ficava meio grogue. A supervisora viu minha cara e falou para eu ficar no quarto de apoio e descansar um pouco. Fui. Não precisava pedir 2 vezes. Subi para o quartinho no fim da tarde. Já conhecia aquele colchão que afunda no meio e a coberta meio áspera, mas foi só encostar que apaguei. Dormi com o uniforme mesmo. Nem cheguei a tirar os sapatos. Era como se o corpo tivesse desligado por esgotamento.
Aí vem a parte que eu não sei muito bem como explicar. Eu não acordei com um barulho. Não teve porta batendo, som estranho, nem grito distante. Não. Eu acordei no chão, a cabeça ainda na beirada da cama, o resto do corpo fora, o rosto virado para o azulejo gelado, sem entender nada. Foi como se tivessem puxado minhas pernas. Mas o que me fez sentar num pulo não foi nem isso, foi a dor. Uma dor real. Eu senti com clareza, como se duas mãos tivessem apertado meus pés com força, na sola, nos dedos, como quem segura e pressiona, uma pegada seca, forte. O susto foi tão grande que eu nem tive tempo de sentir medo. Eu levantei, tonto, com o coração acelerado e os pés ainda doendo. Me apoiei na parede e olhei em volta. Nada. A luz do poste lá fora batia de lado na janela, deixando o quarto com aquele meio tom alaranjado. A porta estava fechada, trancada por dentro. Fui até ela e conferi. Tava mesmo. A maçaneta, a trava, tudo como eu tinha deixado. Passei a mão nos pés. Nenhuma marca, nenhum inchaço. Mas eu juro por tudo que eu tenho que alguém me segurou. Foi uma sensação física, tão real quanto um aperto de mão. Como se estivesse tentando me puxar. Ou me acordar. Não sei. Fiquei parado no meio do quarto por uns minutos, sem saber se deitava de novo ou se descia. Olhei para a cama e me deu um calafrio. Sentei na cadeira da cômoda, encostei a cabeça na parede e esperei o corpo acalmar. Não voltei a dormir naquela noite. Fiquei ali, escutando o som da rua distante, o rangido da estrutura metálica do crematório quando o vento batia. E o pior não foi o que senti. Foi não conseguir arrumar uma explicação. Eu não sou o tipo que fica criando história. Não gosto dessas conversas de presença, energia, essas coisas. Meu jeito de lidar com o que eu vejo aqui é bem simples. Se não dá para explicar, eu deixo para lá. Mas aquela madrugada ficou. Ficou de um jeito estranho, que nem o tempo levou. Fiquei ali até clarear, sentado, meio encolhido, como se o corpo tivesse esquecido como relaxa. A dor nos pés passou, mas a sensação não. Era como quando você prende o dedo numa porta. A dor some, mas fica aquele eco estranho, como se o corpo não esquecesse. Levantei devagar, joguei um pouco de água no rosto e desci. A claridade da manhã fazia parecer que nada daquilo tinha acontecido. Mas o jeito que meu corpo se movia denunciava o contrário. Eu estava lento, cauteloso. Não era medo. Era outra coisa. Uma tentativa meio infantil de não incomodar, seja lá o que fosse. Cheguei na área técnica e ainda estava vazia. Ninguém do turno da manhã tinha chegado. Só o cheiro do produto de limpeza no chão e a máquina de café que faz barulho sozinha quando liga. Eu vesti as luvas, ajeitei os papéis de entrada do dia anterior e comecei a organizar os dados do prontuário da última cremação. Atividade repetitiva, simples. Foi bom me ocupar com isso. Por alguns minutos, a cabeça ficou limpa. Mas quando fui abrir o sistema para registrar o número do lacre da urna, vi o nome da última cremação do dia anterior. Era uma mulher. 42 anos, falecimento por insuficiência respiratória aguda. Eu não lembrava do rosto, mas lembrei da ficha. A filha dela tinha vindo resolver tudo sozinha, tremendo, nervosa, quase não falava. Assinou, pagou, entregou os documentos e ficou na recepção chorando em silêncio. Não fez escândalo, não pediu nada, só ficou ali, como quem não sabia para onde ir depois. Fiquei olhando o nome da falecida na tela e do nada senti uma coisa esquisita. Uma dorzinha de leve no pé esquerdo. Uma pressão bem fraquinha. Reflexo, talvez. Ou cisma, mas deu uma travada no peito. Fechei o sistema. Levantei e fui dar uma volta no entorno do prédio. Não era normal para mim fazer isso. Eu não sou de esticar as pernas, mas precisei sair dali. Do lado de fora, o sol ainda era morno. O gramado nos fundos estava com o orvalho evaporando. Olhei para o quartinho lá em cima e senti o estômago revirar. Não voltei a dormir lá por uns dias.
3 semanas passaram. A vida voltou ao ritmo de sempre. O episódio ficou guardado, mas abafado. Me recusei a comentar com alguém, não porque fosse virar motivo de piada, mas porque eu sabia que, se contasse, ia ter que ouvir explicações. E o que me dava calafrio não era pensar em espírito, energia, trauma. Era pensar que não tinha explicação nenhuma. Aí veio outro turno duplo. Era uma quinta-feira. E o técnico da madrugada ligou cancelando por febre. Não tinha substituto. O gerente me ligou. Perguntou se eu aguentava segurar até o outro dia. Disse que sim, sem pensar. Quando chegou meia-noite, eu estava acabando de fechar o lacre de uma urna metálica. Já não tinha corpo no refrigerador. E a documentação do dia seguinte só ia começar de manhã. Resolvi subir. Mas antes de ir para o quarto, passei no almoxarifado, peguei uma cadeira e levei comigo. Eu não ia deitar. Só ia fechar os olhos sentado mesmo. Só descansar as costas. Entrei, deixei a porta aberta, acendi a luz fraca da parede, que fica acima da cama. Sentei na cadeira, encostei os calcanhares na quina da parede e fiquei ali, de olho aberto. O som do transformador lá fora fazia aquele zumbido baixo que só aparece quando a gente presta atenção. Devo ter cochilado. Não por muito tempo, porque eu acordei de novo com a mesma dor, dessa vez só no pé direito. Mas o mesmo aperto. Não tinha queda, não tinha barulho, só o toque. E era o toque de alguém. Levantei tão rápido que a cadeira tombou. Bati o ombro na quina da cômoda e xinguei alto. A porta estava aberta, mas não tinha ninguém. Desci com o peito queimando, direto para a recepção. Me sentei no banco de madeira onde as famílias costumam esperar. A luz do corredor dava uma sensação meio fria, meio solitária. Era madrugada. Ninguém para perguntar nada. Só o prédio vazio e o som dos ventiladores. Dali para frente não tentei mais dormir durante o expediente. O tempo passou e eu fui empurrando aquilo para baixo da memória. Não esqueci, mas parei de cutucar. Segui minha vida normal. Teve mês que fiquei 2 plantões seguidos sem nem pisar naquele quarto. Até que um colega novo, o Marcos, que entrou como auxiliar, subiu para lá uma vez. Foi dormir porque estava se sentindo mal. Quando voltou, desceu pálido. Disse que achava que tinha tido um pesadelo. Falou que sonhou que alguém andava em volta da cama, mas quando acordou, não tinha ninguém. Eu só escutei. Não comentei nada, nem confirmei, nem neguei. Só mudei de assunto. Ele nunca mais quis subir. Tem coisas que a gente sente e não sabe se acredita ou não. Às vezes, eu tento convencer a mim mesmo de que foi estafa, corpo exausto, mente falhando, que talvez eu mesmo tenha me movido durante o sono e o resto foi impressão. Mas não cola, porque o que me acordou foi toque, toque de verdade, como se tivesse alguém lá, alguém que não estava. E tem mais uma coisa que nunca contei. Depois daquela primeira madrugada, eu fui até a ficha da mulher daquele dia. Aquela que a filha veio sozinha entregar os documentos. No campo histórico clínico, tinha uma anotação da equipe do hospital. Ela havia sofrido paralisia nas pernas no último mês de vida. Passava os dias na cama, pedindo para que massageassem os pés, que sentia dor, quase uma obsessão. A filha insistiu na cremação, segundo a ficha. Disse que era o desejo da mãe, porque ela tinha pavor de ficar presa dentro da terra. Eu nunca fui de acreditar em nada, mas aquilo que eu senti nos meus pés, eu senti mesmo. E tem noite que não passa, não porque o corpo está cansado, mas porque tem coisa que a gente só sente, e sente sozinho. Isso que eu vou contar aqui não tem mistério, não tem aparição, não tem nada inventado. Mas é o tipo de coisa que marca. Me marcou. E ainda marca. Foi no auge da pandemia. Aquela época em que ninguém sabia direito o que estava acontecendo, só via notícia ruim, caixão lacrado e uma fila que não acabava nunca.
nem de hospital, nem de gente para cremar. A gente trabalhava num crematório da região metropolitana. E quando falo trabalhava, parece até que era um emprego comum, desses que você cumpre horário, bate ponto e volta para casa. Mas ali não tinha mais horário, não tinha mais turno. O que tinha era corpo chegando. A primeira semana já foi puxada, mas nada que a gente não tivesse enfrentado antes em datas movimentadas. Agora, a partir da segunda, terceira semana, virou um pesadelo. Eu lembro direitinho de um sábado. Entramos no plantão de manhã. Quando foi noite, a gente ainda estava lá. Madrugada continuava. O sol nasceu e a gente não parou. Quando percebi, já tinha cremado 28 corpos em menos de 24 horas. E era tudo protocolo. Nada de pular etapa. Tudo registrado, feito dentro da norma. Porque a gente levava isso a sério, mesmo no caos. As câmaras frias estavam abarrotadas. Tinha corpo até em suporte provisório. De vez em quando, o carro da funerária nem parava direito no pátio. Era encostar, tirar o corpo, encaixar o outro e seguir. E como o movimento era contínuo, a gente deixava a porta do setor escancarada. Entrava vento, poeira, mosca, barulho da rua, tudo. Mas era isso ou trancar o portão e ver o sistema desabar de vez. Nessa época, a gente também parou de almoçar direito. Um pão com presunto, às vezes uma fruta, quando dava. Não tinha mais aquele intervalo para sentar, respirar. O calor do forno fazia a gente perder a noção de hora. Eu cheguei a desmaiar 2 vezes. Nada grave, coisa rápida, mas o corpo já estava reclamando. Eu só não parava porque ninguém podia parar. A equipe estava reduzida. Muito pegou Covid, teve um que perdeu a mãe e saiu, outro que pediu afastamento psicológico. Sobraram os teimosos, os que disseram, deixa que eu fico. Teve um dia que no meio da madrugada eu acordei em casa com o coração disparado. Achei que tinha deixado o forno ligado. Eu levantei, suado, tropeçando nas coisas, peguei o carro e fui até lá. Era 3 e pouca da manhã. Claro que estava tudo desligado, tudo certo, mas meu cérebro já não confiava mais em mim. Eu estava no automático. Minha mulher pediu para eu parar. Chorou, implorou, disse que eu ia acabar indo para o mesmo lugar que eu estava preparando para os outros. E eu entendia ela, mas eu não conseguia sair. Eu sentia que se eu não voltasse no dia seguinte, alguém ia sofrer ainda mais. Eu olhava para os nomes nas fichas. Gente nova, gente que nem devia estar ali. Tinha corpo de mãe com bebê, pai de família, gente que eu conhecia de vista no bairro. Como é que a gente desliga disso? E começou a aparecer umas coisas estranhas na minha pele. Primeiro umas manchas vermelhas no braço, depois umas bolhas pequenas que coçavam como se fosse queimadura leve. A dermatologista disse que era exposição prolongada à radiação térmica. Eu sempre me cuidei, sempre usei o EPI, mas o tempo inteiro na frente do forno, sem pausa, fez a pele reagir. Fora isso, meu açúcar foi para o espaço. Glicemia totalmente fora do controle. E olha que eu nunca fui diabético. Era o estresse, a alimentação bagunçada, o sono zero. O pior era que, quando dava meia-noite e a gente já tinha visto mais de 20 corpos entrarem no forno, eu nem conseguia lembrar dos rostos. A coisa começou a virar número. Era o corpo 14, o corpo 21, o da ficha azul, o do caixão branco. E isso me pesava demais, porque a gente estava lidando com histórias encerradas, com famílias que nem puderam se despedir. E ali eu estava, com a tarefa de transformar aquilo tudo em cinza, dia após dia, como se fosse fábrica. Teve uma hora que eu percebi que tinha parado de sentir. Não tinha mais nojo, não tinha mais dó, não tinha mais nada. Eu só fazia. Colocava, ligava, esperava, recolhia. No fim do dia, eu ia embora em silêncio. Nem música no carro eu ouvia mais. E eu sou do tipo que sempre teve rádio ligado, até no banho. Um dia, quando tudo já estava um pouco mais calmo, meu filho me perguntou o que eu fazia no trabalho.
E eu não soube responder, porque se eu dissesse a verdade, ele ia ter pesadelos. Se eu mentisse, eu ia estar diminuindo tudo o que a gente passou. Então eu só falei: papai ajuda pessoas a descansarem. Não sei se ele entendeu, mas acho que nem eu entendo direito até hoje. O que muita gente não entende, ou prefere não pensar, é que por trás de cada urna de cinzas entregue, tinha alguém ali por horas. Alguém com fome, com calor, com dor nas costas, tentando manter o protocolo sem deixar a dignidade escorrer junto com o suor. Era o que eu mais repetia para mim mesmo. Não deixa virar rotina, não deixa virar linha de montagem, não deixa virar fábrica, mas virou. Nessa época, a gente começou a usar máscara direto até dentro da sala de repouso. Só que no calor do forno, a máscara colava no rosto. E eu, que já era propenso à rinite, passei a respirar como se tivesse uma bola de algodão enfiada no nariz. Era um ar abafado, cheio de umidade, cheiro de metal quente, papel queimando, madeira envernizada. Eu lembro de um dia que me deu um acesso de tosse tão forte que eu precisei sair e me apoiar no muro do lado de fora. Achei que ia apagar. Senti a vista escurecer. Quando voltei, tinha mais 3 caixões enfileirados esperando. E ninguém reclamava. Ninguém dizia, tá demais, porque todo mundo estava esgotado igual. E mais do que isso, ninguém queria ser o primeiro a pedir arrego. Era como se a gente tivesse entrado num pacto silencioso. Ou a gente segurava aquele peso junto, ou o sistema caía. Teve uma noite em que eu fiquei sozinho no setor. Meu colega tinha sido afastado por suspeita de contaminação. Eu já estava há 16 horas em pé. A última cremação da noite era de uma mulher de 30 e poucos anos. Corpo lacrado, caixão simples. Na ficha só dizia, suspeita, não houve velório. Eu vi a data de nascimento. Era mais nova que minha esposa. Aquilo me travou, porque até então eu tinha me protegido com uma certa distância emocional, sabe? Mas ali me deu um negócio. Eu fechei a porta do forno, ajustei os controles e fiquei ali parado, sem ligar, só olhando para o visor. O caixão começou a suar com o calor do pré-aquecimento e eu comecei a chorar, silencioso, sem força nem para soluçar. Foi a primeira vez que eu chorei desde que aquilo tudo começou. O botão de ligar estava ali na minha frente, mas minha mão tremia. Eu me senti um carrasco, um executor de despedidas que ninguém pôde fazer. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei andando pela casa. Tomei banho frio, sentei no sofá, levantei, voltei para o banheiro. Minha mulher acordou e me viu no corredor em pé, no escuro. Me perguntou se eu estava bem. Eu não respondi. Não porque não quisesse, mas porque eu nem sabia mais o que era bem. Comecei a ter crises de tontura no trabalho. Falta de ar. A médica do plano disse que era estafa. Encaminhou para um psicólogo. Eu fui 2 vezes e parei. Eu não conseguia falar. Sentava ali, ele perguntava, eu dizia, tá tudo certo, e ficava encarando o carpete da sala. Era mais fácil continuar calado. E aí veio o problema na pele. As bolhas aumentaram, começaram a vazar líquido. Meu braço direito parecia o de um trabalhador de fundição antiga. A dermatologista me afastou por 15 dias. Eu não queria, mas fui obrigado. E nos primeiros dias em casa, eu achei que ia melhorar. Mas piorou. Eu acordava achando que tinha escutado o bip do painel do forno. Sentia cheiro de queimado onde não tinha nada. Via vulto de caixão passando no canto da sala. Comecei a desconfiar da minha sanidade. A televisão ligada me irritava. O silêncio me irritava. Qualquer coisa me deixava no limite. Teve um dia que eu gritei com meu filho porque ele esbarrou num copo. Ele chorou. Eu me tranquei no banheiro e chorei também. Era um desgaste que não tinha onde desaguar. A gota d'água foi quando minha mulher me perguntou se eu queria outro emprego. Ela disse com cuidado, com jeito, mas eu entendi. Ela estava vendo que eu estava apodrecendo por dentro. Eu respondi com um não sei, mas era mentira. Eu sabia, eu só não conseguia sair.
porque por mais que aquilo me destruísse, também era o que me fazia sentir útil. Na pandemia, onde ninguém podia ajudar ninguém, eu sentia que estava fazendo algo. Que pelo menos ali, naquele último instante da existência das pessoas, eu ainda podia garantir respeito. Quando voltei do afastamento, o ritmo já tinha diminuído. Ainda era puxado, mas não era o caos de antes. A diferença é que agora eu não era mais o mesmo. Eu estava mais lento, mais desconfiado. Comecei a anotar tudo, registrar cada detalhe, como se quisesse provar para mim mesmo que eu ainda estava lúcido. Um dia, um corpo chegou com uma carta dentro do caixão. Era de uma filha para a mãe. Me perdoa por não poder estar aí. Te amo. Eu li aquilo antes de fechar, e pela primeira vez, desde o retorno, eu não me senti um robô. Eu senti algo, mas foi como um espinho. Comecei a colecionar essas pequenas coisas. Uma flor caída, um bilhete esquecido, um colar barato. Não peguei nada para mim, seria desrespeito, mas eu guardava na memória, como se cada objeto fosse um lembrete de que ainda existia amor no meio do horror. Hoje, com tudo mais calmo, eu continuo no crematório, mas com outra cabeça. Faço terapia agora. Ainda me assusto com barulho de metal. Ainda tenho noites em que acordo achando que esqueci algo ligado. Mas eu aprendi a respeitar o que aquilo fez comigo. Não foi só trabalho, foi guerra. E quando me perguntam como foi aquele tempo, eu só respondo uma coisa. Eu fui o último a ver muita gente. E tentei fazer isso com o máximo de dignidade que consegui. Porque no fundo, o que fica não é o calor do forno. É o silêncio depois. O silêncio que a gente leva para casa, que ninguém ouve, que ninguém entende. E que às vezes nunca mais vai embora. Teve um dia em que eu quase fui embora no meio do turno. Não por causa de um problema com equipamento, nem por algo físico. Foi por uma coisa que eu vi, ou achei que vi, e até hoje eu não consegui me convencer de que foi só impressão. Era um turno comum. Corpo entregue cedo, documentação em ordem, tudo preparado com antecedência. A gente segue uma rotina bem precisa no crematório, porque qualquer falha vira um problemão. Então, eu sempre confiro tudo 2 vezes. Nome, autorização, preparo, horário. Só depois abro a câmara e começo o processo. Nesse dia, era uma mulher, algo entre 55 e 60 anos. Não sei ao certo. A ficha estava com o técnico da funerária, que só me passou os dados básicos. Fiquei sozinho durante a introdução do corpo. Isso acontece com frequência. Nem todo mundo gosta de acompanhar esse momento. Com tudo pronto, liguei o sistema, regulei o fluxo e iniciei o aquecimento. A primeira etapa é rápida e logo depois vem o momento da inspeção. Tem uma janelinha lateral na câmara, um visor pequeno que resiste ao calor e permite ver como o corpo está reagindo nos primeiros minutos. É um controle técnico. Tem gente que acha que é por curiosidade ou por hábito mórbido, mas é só parte do trabalho. Olhei pelo visor. Era como sempre. As chamas estavam se espalhando, começando a desfazer as formas. A visão ali dentro nunca é clara. O calor distorce tudo, o ar vibra, a luz dança. Mas mesmo assim você consegue perceber quando está tudo nos parâmetros normais. Só que naquele dia não estava igual. Tive a sensação de que algo no centro da chama estava fixo demais, como se a imagem estivesse parada enquanto o resto ao redor tremia. Franzi o senho e aproximei o rosto do visor para olhar melhor. E ali, eu juro, vi o que parecia ser o rosto da mulher. Não era nitidez de retrato. Era feito de luz, sombra, movimento, mas tinha forma. Olhos fechados, contorno do queixo, o nariz. E o que mais me travou foi a boca. Ela estava sorrindo. Não um sorriso largo, forçado. Era um sorriso leve, calmo, como se estivesse em paz.
uma expressão estranha, porque destoava completamente do contexto. Não dava para entender o que aquele tipo de imagem estava fazendo ali, no meio da chama. E não era reflexo. O visor é feito para não espelhar nada. Também não tinha nada por perto que pudesse projetar esse tipo de coisa. Eu pisquei. Achei que fosse efeito de luz. Pisquei de novo. Continuei vendo. Então me afastei. Dei 2 passos para trás e fiquei parado. Não era medo. Era um tipo de desconforto que veio de dentro do peito, como se meu corpo tivesse entendido antes da minha cabeça que aquilo não era para estar acontecendo. Pensei em chamar o técnico que estava lá dentro da área de refrigeração, mas desisti. Ia dizer o quê? Que vi uma mulher sorrindo de dentro da chama? Voltei para o painel de controle e finalizei a etapa. O resto do procedimento seguiu como sempre. Fiquei o tempo todo tentando esquecer o que vi. Convenci a mim mesmo que devia ter sido reflexo, distorção, calor, qualquer coisa assim. Mas a verdade é que não parecia nada disso. Mais pro fim do dia, quando fui preencher os relatórios, precisei revisar os dados da mulher. Peguei a ficha, bati o olho nas informações básicas e travei. Causa do óbito: complicações por queimaduras térmicas extensas, incêndio doméstico. Fiquei olhando para aquela linha por um tempo, a mão com a caneta parada no ar. Uma coisa estranha subiu pela garganta, como se o ar ficasse mais pesado. Era como se a ficha tivesse me empurrado de volta para aquela cena. O rosto, o calor, o sorriso. A partir daquele momento, a explicação que eu tinha me dado desmoronou. Ela tinha morrido queimada. E agora, horas depois, eu tinha achado que vi o rosto dela sorrindo, dentro do fogo de novo. Fechei o relatório com pressa. Guardei os papéis, desliguei os equipamentos e fui embora calado. Nem comentei nada com o outro funcionário, nem naquela semana, nem nas outras. Nunca mais falei disso, nem com a minha esposa, nem comigo mesmo, se eu for ser honesto. Mas ficou guardado. Às vezes volta na minha cabeça, principalmente quando estou sozinho, perto da câmara, esperando o tempo passar. Fiquei me perguntando por semanas se alguém já viu coisa parecida, se era mais comum do que eu imaginava, ou se foi só comigo, mas nunca tive coragem de perguntar. O que mais me incomoda é não saber se aquilo apareceu para mim, ou se já estava ali desde antes. Passei semanas sem olhar pelo visor da câmara. Fazia os ajustes pelo painel, monitorava os indicadores, conferia o tempo, conferia tudo, mas pulava a inspeção visual. Se alguém me perguntasse, eu diria que o calor estava muito forte naquela unidade, que o visor estava opaco, que o suporte da lente estava desalinhado, qualquer coisa. Mas ninguém perguntou. Eu segui com o trabalho normalmente, pelo menos por fora. Por dentro parecia que a coisa tinha grudado em mim. Não era medo exatamente, também não era culpa. Era uma sensação mais estranha, como se alguma coisa tivesse dado errado no mundo real. Como se o meu cérebro tivesse visto uma coisa que não deveria ter visto e agora ficasse tentando, o tempo todo, consertar a lembrança, explicar, diminuir, apagar. Mas não conseguia. A imagem não me deixava. Eu tentava imaginar o rosto da mulher fora daquele contexto, mas não dava. Na minha cabeça, ela só existia daquele jeito, feita de calor, sombra e expressão serena. E era isso que mais me mexia, aquela expressão. Quando a gente recebe um corpo de vítima de incêndio, normalmente é duro. Tem sinal de tentativa de fuga, de desespero, às vezes posição fetal. Até nos que chegam bem tratados pela funerária, dá para ver que a história foi violenta. Marcas de dor, de susto, é o que se espera. E o que mais me torturava era que não tinha nada disso naquele rosto, nem no segundo em que ele apareceu. Era paz. Paz no lugar errado. E era esse detalhe que não me deixava dormir direito. Comecei a repassar mentalmente tudo o que tinha acontecido naquele dia. Horário da entrega, temperatura programada, tempo de inserção,
qual a câmera usada, se alguma lente tinha passado por troca recente, se havia algum reflexo possível da luz da sala de controle. Eu revisei a rotina inteira, mas não tinha falha. Nada que justificasse uma ilusão tão precisa. Não daquele jeito, não com aquele sorriso. Um tempo depois, eu arrisquei perguntar para o técnico mais antigo da equipe, sem contar o que eu tinha visto, claro. Só joguei a pergunta: já aconteceu de você ver alguma imagem diferente na chama? Ele fez uma cara de dúvida e disse que às vezes, quando o calor é muito forte, parece que o fogo forma figuras. Mas que é coisa da nossa cabeça. Que já viu gente dizendo que viu cruz, rosto, bicho. Tudo ilusão, tudo distorção térmica. Ele até riu, fingi que era sobre isso mesmo que eu estava perguntando. Ri junto, mas por dentro continuei com aquela sensação de que não era a mesma coisa. Porque no meu caso, o rosto não estava formado pela chama. Ele parecia estar dentro dela. Eu até considerei buscar ajuda, conversar com alguém, psicólogo, psiquiatra, sei lá. Mas o que eu ia dizer? Que vi uma mulher sorrindo de dentro do forno e que depois descobri que ela morreu queimada. Ia sair de lá com atestado de afastamento, no mínimo. Então guardei. Passei a evitar trabalhar sozinho. Inventava tarefa na parte de fora, atrasava propositalmente a montagem de protocolo para coincidir com o colega da hora seguinte. Só para não estar sozinho na hora do visor, comecei a desconfiar dos meus próprios olhos, da minha memória, e isso foi virando um tipo de paranoia discreta. Cheguei ao ponto de revisar, escondido, os relatórios antigos de outros óbitos parecidos. Queria ver se aquilo era mais comum do que eu pensava, se alguém já tinha morrido queimado e passado pelo mesmo forno, se tinha alguma coincidência. Não achei nada, mas também não achei paz. E aí, umas 3 semanas depois, chegou o outro corpo com causa de morte parecida. Mulher de meia idade. Incêndio num veículo. Foi o tipo de coincidência que me fez congelar por alguns segundos na sala de recebimento. Eu quase pedi para outro funcionário assumir aquela cremação. Quase. Mas não pedi. Fui até o fim. Só que nesse dia, eu travei. Na hora do visor, eu não consegui nem fingir que ia olhar. Só liguei o painel, executei os comandos e esperei o ciclo inteiro do lado de fora. Me recusei a ver. Eu sabia que, se visse algo de novo, não ia conseguir mais voltar para o trabalho no dia seguinte. E é aí que está o ponto. A parte que mais me pega nem é o que eu vi. É o que isso fez comigo depois. Como uma única cena, um único detalhe visual pode reconfigurar sua cabeça inteira. Eu passei anos achando que estava imune, que trabalhar com isso exigia só atenção, disciplina e rotina, que o lado emocional era gerenciado com prática, com tempo, e de certa forma é. Mas tem umas coisas que furam esse esquema, coisas que escapam, que não respeitam o protocolo. Esse rosto, essa expressão, foi uma dessas coisas. E o mais esquisito, às vezes me pego pensando se era para mim que aquilo apareceu, se não foi acidente, se não foi erro de percepção. Mas como eu disse antes, tem coisa que não depende da gente, e isso foi uma delas. Hoje em dia, eu até olho pelo visor de novo, com cautela. Mas olho, não porque esqueci, pelo contrário. É porque agora eu sei o que pode acontecer, e mesmo assim continuo ali. A chama apaga, o turno acaba, e a história fica comigo e com quem estiver ouvindo isso agora. Nunca mais falei disso com ninguém. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve no canal para fazer parte da nossa comunidade. Aqui é onde os relatos ganham voz. E vamos tentar bater a meta de 1000 likes nesse vídeo. Com a sua força, a gente chega lá. A primeira vez que isso aconteceu comigo foi há uns 5 meses. O corpo já estava na câmara fria, havia mais tempo do que devia. Documentação atrasada, aquelas burocracias que fogem da nossa mão. Enquanto isso, o corpo lá, esperando. Era uma mulher grande,
bem grande. Tinha mais de 150 quilos fácil. O tipo de corpo que exige cuidado para manusear. Ninguém aqui tem medo, nem frescura, mas a gente aprende a ter respeito, sabe? Respeito com o corpo, com o trabalho, com a hora de cada um. Quando liberaram, eu e o Ivan seguimos o que sempre fazemos. Pegamos a maca, posicionamos tudo com calma, ajustamos o trilho metálico e puxamos a câmara devagar. Era fim de tarde, quase na hora de fechar. Tudo silencioso. Na hora de empurrar, foi tranquilo no começo. Ela estava bem posicionada, alinhada, tudo certo. A gente empurra com cuidado, só ir devagar que o corpo vai deslizando até lá dentro. Mas quando o peito já estava quase na altura da porta e os pés quase sumindo no trilho, o braço esquerdo subiu. Sem barulho, sem espasmo, sem nada. Subiu, devagar. Como se tivesse alguém lá dentro tentando dizer que não queria entrar. Eu travei. O Ivan também. A maca parou no meio do caminho. O braço dela estava erguido, meio duro, meio curvado, e a mão dela estava segurando o marco da porta. Não encostando, segurando. A gente se olhou, mas ninguém falou nada. Ficamos ali, imóveis, por sei lá, 2, 3 minutos, com o motor da câmara zumbindo baixinho e aquela mão ainda segurando. Eu já vi espasmo, já vi movimento por causa de gases, reações musculares. Mas isso foi outra coisa. Espasmo vem rápido, dá um solavanco. Isso aí não. Foi como se alguém levantasse o braço com raiva, com resistência. Depois de um tempo, o braço começou a escorregar. Lento também. A mão soltou o marco e o braço caiu de volta para o lado do corpo. Duro ainda, como estava antes. Como se nada tivesse acontecido. A gente não disse nada. Só terminamos de empurrar e ligamos o sistema. Mas naquele dia eu saí dali meio mexido. Porque tem uma coisa que não sai da minha cabeça até hoje. A posição do braço. A curva da mão. O jeito que segurou. Não foi um espasmo. Não foi. Na hora que eu fui embora aquele dia, eu ainda estava em silêncio. Nem comentei nada com o Ivan. Mas a imagem ficou na minha cabeça a noite inteira. A mão segurando o batente. O jeito que ela travou ali. Foi como se não quisesse entrar. Eu cheguei em casa, tomei banho, jantei, mas era como se eu ainda estivesse na sala do crematório. A cena vinha e voltava, igual replay. Eu tentando achar explicação, tentando lembrar se alguém já tinha falado de algo parecido. Nada. Nunca vi. Nunca vivi. No outro dia, quando cheguei no trabalho, o Ivan já estava lá. A gente se cumprimentou como sempre, normal. Mas ele me lançou um olhar meio rápido, meio cortado. Aí eu entendi que ele também não esqueceu. Demorou uns 2 dias para ele tocar no assunto. Foi durante o café. Ele virou para mim quieto e disse assim: "Você viu mesmo, né?" Eu só balancei a cabeça. A gente não falou mais sobre isso por um tempo. Mas depois, quando deu uma folga, ficamos lembrando juntos. Ele descreveu a cena igualzinho eu tinha visto. Mesma ordem, mesmo tempo. Até o detalhe da mão apertando o marco da porta. Não foi coisa da minha cabeça. Aconteceu mesmo. Eu pensei em perguntar para o responsável técnico se era possível acontecer algum tipo de enrijecimento ou reflexo causado pela temperatura, pelos gases ou pela demora no processo. Mas desisti. Porque a verdade é que a gente não queria explicação. A gente só queria esquecer. Mas aí vem o pior. Uns dias depois, a mulher do administrativo me chamou. Queria que eu assinasse o relatório do procedimento para arquivar. Até aí, normal. Mas quando eu peguei o papel e li o nome da falecida, me travou a respiração. Ela tinha sido vítima de um incêndio doméstico. Ficou presa num cômodo da casa e não conseguiram tirar a tempo. Ela morreu queimada. Aquela hora, lendo aquilo, eu não sei explicar o que senti. Não foi medo. Foi um tipo de mal-estar que vem devagar, que vai subindo do estômago, vai pro peito e fica lá, parado, pesado. O corpo resistiu na hora de entrar na câmara. Como se
como se já tivesse passado por aquilo, como se não quisesse passar de novo. Eu não sou de acreditar em coisa fora da realidade. Eu vejo o corpo todo dia, vejo o que o tempo faz, o calor, os líquidos, os gases. A gente aprende a entender o que é biológico, mas aquilo ali me desmontou por dentro. Não é que eu ache que foi algo de outro mundo, eu não acho. Mas também não consigo fingir que foi só mais um caso, porque não foi. Depois daquele dia, toda vez que entra um corpo que teve queimadura ou que sofreu algo parecido, eu lembro daquela mulher. E confesso que fico olhando o braço. É instintivo. Eu olho para ver se vai se mexer, para ver se vai travar. Nunca mais aconteceu. Nunca mais nenhum corpo reagiu daquele jeito. Mas eu também nunca mais fui o mesmo. Até hoje, quando eu fecho a porta da câmara e dou aquela última olhada, tem uma parte de mim que espera não ver nenhum braço se mexendo. Porque eu não sei o que faria se acontecesse de novo. E, sinceramente, eu espero que nunca mais aconteça.